O título da nossa mensagem, do nosso estudo, guardo a palavra no coração. Guardo a palavra no coração. Ô bênção! Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra do nosso amado Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Amado Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, congregados, para adorarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito fale conosco, para que possamos aprender um pouco mais de como Te servir melhor. Ô Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, a palavra de Deus, ela é extremamente interessante e necessária para a nossa vida. Ela é interessante porque se você a observar bem, verás que ela é um milagre. A palavra de Deus é um milagre. Ela foi escrita, irmãos, veja, eu sei que você sabe, mas vamos repetir. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos. Olha só, 1500 anos. O último livro por volta do ano 90 já da nossa época. Foram aproximadamente 40 autores. Entre estes, haviam pessoas extremamente instruídas, profetas, reis, e também outros que eram simples, camponeses, enfim, pessoas que não tinham uma cultura, mas que o Espírito Santo os usou de uma forma poderosa. Vale ressaltar, irmãos, que a Bíblia foi escrita por homens. E é comum nós ouvirmos as pessoas falarem: eu não acredito, porque a Bíblia foi escrita por homens. Eles queriam o quê? Que fosse escrita por um ET? Aparecesse um extraterrestre e escrevesse a Bíblia? Não, ela foi escrita literalmente por homens. Homens que no período muito longo foram usados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para narrar a vontade do Senhor, a vontade revelada de Deus. E ela é poderosa, irmãos. Não é um livro mágico, não vai acontecer porque você colocou-a aberta sobre uma estante, nem tampouco porque você comeu a Bíblia, literalmente, comeu as folhas da Bíblia, ou fez chá da Bíblia. Enfim, não é um livro místico ou mágico, mas é a palavra do Senhor, isto sim. E nós precisamos, para que ela seja verdadeiramente eficaz, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nós possamos lê-la, meditar nas suas linhas e trazê-la, transportá-la para dentro do nosso coração, e esta é a vontade do Senhor com relação à palavra. Eis o título: guardo a palavra no coração. Na verdade é o Salmo 119, versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, é muito interessante quando você deixa se envolver pelo Espírito Santo do Senhor, porque na palavra nós temos as respostas necessárias para uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida na direção do Senhor. Tudo quanto precisamos para que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada com o Senhor, a fonte está na Bíblia. Se você mergulhar nas Sagradas Escrituras, com certeza sairás molhado com a água do Espírito de Deus, com a orientação do Senhor.
E sabemos que nós estamos numa jornada em direção aos céus. Às vezes difícil, às vezes complicadas, às vezes é uma jornada, Senhor, só misericórdia, mas com certeza conectados com Deus. É uma conexão diária com o Senhor. E isso vem à existência quando você ler a palavra e guarda a disciplina do Senhor no teu coração. Se tu queres uma vida saudável com o Senhor, feliz com o Todo-Poderoso, um dos principais pontos é ler a palavra de Deus, é meditar na palavra do Senhor. Amados, se nós não temos esse prazer, porque também nós precisamos entender e sermos bastante realistas. Nós temos dificuldades com a palavra. Nós gostamos de ler qualquer coisa, um gibi, um romance, até um livro de histórias, Aladim, o Gênio, e outros mais aí, Alice no País das Maravilhas. Aparentemente, são leituras mais interessantes do que a Bíblia, e isto segundo o nosso coração. É interessante, amados, como temos resistência à palavra. Nós lemos qualquer coisa, até manual de celular nós lemos, mas ler a palavra do Senhor, só a misericórdia. Mas entenda, irmãos, que isto é uma questão espiritual, porque o inimigo de nossas almas, e nós precisamos entender, estarmos conscientes que há uma batalha espiritual, e o inimigo, ele está de olho em você, e ele quer administrar, gerenciar a tua vida. E o princípio para que ele consiga êxito no gerenciamento da tua existência é fazê-lo afastar-se da palavra de Deus. A partir do momento que nós nos afastamos da palavra, estamos abertos, suscetíveis a toda sorte de ensinamentos errados, a filosofias mais loucas, e vai por aí. Nós precisamos meditar na palavra, comê-la, porque como diz o livro de Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Veja como é profunda, como é poderosa a palavra do nosso amado Jesus. Amém? Guardo a palavra no coração. Oh, glórias! Queridos, nosso primeiro tópico chama-nos a atenção para a necessidade de guardar a palavra no coração. Mas para que guardá-la? Para não pecarmos contra Deus. Oh, bênção! É pela palavra, é pela Bíblia que somos orientados a não pecar contra o Senhor. Salmo capítulo 119, versículo 11. Vale ressaltar que esse salmo ele é atribuído a Davi. Alguns acham que ele foi escrito por Davi, mas não há uma convicção. Na verdade, é um salmo anônimo. Os estudiosos não têm certeza de quem é o autor, porém, eles concluem que Davi seja o que está mais próximo. Mas vamos lá, Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja, amados, como é interessante. A palavra do Senhor é um norte na nossa existência. É ela que norteia a nossa vida, que direciona a nossa vida, porque ela é a revelação do Senhor para nós. Eu sei, amados, o que é pecado, porque está revelado na palavra de Deus o que é pecado. Se porventura não existisse a Bíblia, não conheceríamos a Deus, também não saberíamos aquilo que o desagrada ou não. Eis o porquê que nesses países em que o paganismo ou religiões não cristãs predominam, você vê tantos deuses, tantas práticas contrárias aos nossos princípios. Eles não conhecem a palavra, não conhecem o Deus da palavra.
Quando nós conhecemos o Deus da palavra, quando nós conhecemos a palavra, irmãos, nós somos, olha só, nós somos orientados pelo Senhor a agirmos de uma forma que seja agradável a Ele. Consequentemente, vamos eliminar as obras da carne e vamos buscar aquilo que é comum ao Espírito Santo de Deus. Quando você enche o teu coração com a palavra de Deus, você está fortalecido e é possível evitar a prática pecaminosa, é possível evitar resistir às tentações. Mas quando nós não temos a palavra no coração, é certo, irmãos, que o pecado há de predominar, ele há de dominar. É necessário, portanto, estarmos com a nossa vida cheia da palavra. Ô bênção! João capítulo 17, versículo 17, Jesus afirma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja só, Jesus pede ao Senhor para que sejamos santificados. Eis a necessidade de sermos santos. Sem santidade é impossível vermos e acessarmos a presença do Senhor. Mas para que eu seja santificado, para que eu possa ser santo, a palavra é a verdade. Eu tenho que nortear a minha vida nos princípios que estão na palavra, e assim eu conseguirei fazer a vontade do Senhor e desenvolver uma vida santa. Amém? Eis aí, amados, nós somos orientados a não pecar, e o Senhor usa a sua palavra para nos ensinar. Amém? Guarda a tua palavra no coração. 2, é pela palavra que nós temos a direção de Deus. Às vezes nós achamos que somos donos dos nossos narizes. Talvez você ache, eu posso agir de qualquer forma, eu posso tomar minhas próprias decisões, mas somos chamados a atenção para nos deixarmos mover na presença do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Veja que interessante, amados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Nós sabemos, queridos, que nós vivemos no mundo de trevas. A Bíblia diz que esse mundo está envolto numa escuridão espiritual. As pessoas estão cegas porque não conseguem enxergar o caminho, não conseguem enxergar a direção, não conseguem enxergar nada. Seus olhos estão fechados por toda sorte de males. Mas aqueles que mergulham na palavra de Deus, aqueles que deixam se envolver pela santa e bendita palavra, esses são direcionados, são guiados pelo nosso amado, são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Mas, se eu não conhecer a palavra, eu posso tomar direções erradas, achando que estou na direção certa. E infelizmente nós temos visto isso nesses últimos tempos. As pessoas estão dando passos errados, estão caminhando na direção errada, estão muitas vezes agindo de uma forma que desagrada ao Todo-Poderoso, mas conclui que estão fazendo a vontade de Deus. E isso acontece porque não guardam a palavra de Deus no coração, não conhecem a palavra do Senhor. E a partir do momento que nós não conhecemos a palavra do Eterno, aquele que conhece a palavra de uma forma profunda, tem a faca e o queijo nas mãos, para nos levar a errar, nos levar a afastar-nos da presença do Senhor. Evidentemente que me refiro ao inimigo de nossas almas, Satanás, porque este conhece a palavra de forma profunda e o dono, o autor da palavra, o Deus da palavra. E as pessoas acham, amados, que pode viver de qualquer jeito. Não, não é possível vivermos de qualquer jeito. Nós temos que nos encaixar nos moldes que são determinados pelo Senhor. A Bíblia diz, o Senhor nos fala através do salmista, que a palavra
é a lâmpada. A lâmpada, ela é a luz para os nossos caminhos. Se ela é a luz, eu tenho que me deixar tomar pela palavra, conhecer a palavra, para que este conhecimento possa jogar luz no meu caminho, e eu possa andar segundo a vontade de Deus. E assim, com certeza, saberei para onde estarei indo, se estou de bem ou não com o Senhor, se estou ou não agradando o Todo-Poderoso, se os atos que eu pratico, às vezes achando, isso aqui Deus aprova, isso aqui o Senhor aprova. Irmãos, o Senhor não reconhece a nossa ignorância. Entenda dessa forma. As pessoas acham que, estou errando, elas erram por não conhecerem. Não são justificados por isso. A falta de conhecimento, a ignorância, ou seja, o desconhecer da palavra, não justifica ninguém, porque o Senhor fala para você, fala para mim, que eu preciso conhecer a palavra. Errais por não conhecer as sagradas escrituras. O Senhor não olhou para os líderes da religião da sua época, Jesus não olhou para eles, não, tudo bem, vocês estão justificados porque vocês não conhecem a palavra, enfim. Não, o Senhor disse, errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. Veja como são as coisas. O não conhecer, essa ignorância bíblica, não nos faz isentos da justiça de Deus sobre a nossa vida. E quando nós conhecemos a palavra, certamente vamos trilhar no caminho certo, teremos, amados, a sabedoria para contornarmos os obstáculos. Quando surgem os problemas, vamos contorná-los. Quando surgem as dificuldades, vamos contorná-las, porque teremos clareza nos nossos princípios de fé. Nossos princípios de fé, eles serão claros, a ponto de agirmos de uma forma que seja agradável ao amado Jesus. Nesses últimos tempos, nós temos visto muitos profetas de plantão, não é assim? Meu Deus, como tem profeta! Eu acho que nunca houve uma safra tão grande de profeta quanto no século 21. É uma coisa incrível. E nós temos visto que as redes sociais, a internet, estão repletas de profetas. Mas o interessante, amados, é que eles conseguem arrebanhar centenas de milhares de seguidores. Eles conseguem, amados. Mas quando você conhece um pouco a palavra de Deus, um pouco, ou o necessário, a palavra de Deus, você há de ver que aquelas profecias, muitas vezes, com raras exceções, vamos colocar exceções nisso, porque há seus profetas, Deus tem seus profetas sobre a face da terra, mas muitas daquelas profecias ferem princípios de Deus, são contrários aos princípios do Senhor, só que são engolidas, saboreadas. As pessoas entendem que realmente vieram de Deus. Mas por que entendem? Não conhecem a palavra de Deus. A palavra do Senhor não é luz nas suas vidas, não é lâmpada para iluminar o caminho, e elas são facilmente enganadas pelos falsos profetas dos últimos tempos. Nós temos visto, irmãos, que há pessoas que vão para o inferno, não é? Há muitos profetas que visitaram o inferno. Hoje nós temos visto que há pessoas que são profissionais em visitar o inferno. O Senhor me levou ao inferno. E quando eu cheguei no inferno, tinha uma rua só de ricos, tinha uma rua que era só dos drogados, tinha um capeta com espeto ali, futucando o camarada, tinha outros pendurados. Gente, onde é que encontraram na palavra de Deus estes princípios, essas revelações? Na verdade, amados, o inferno, o lago de fogo, é um lugar de sofrimento, para onde vão
Olha só, aqueles que não querem saber de Deus e Satanás. Satanás não está no inferno, Satanás não está no lago de fogo. É o destino final dele, aquele lugar. Satanás não é o governador do inferno, ele não é o presidente do inferno, ele não é o imperador do inferno. O inferno será um lugar de castigo para Satanás e para todos aqueles que não querem saber de Deus. Mas é muito interessante você falar: o Senhor me levou no inferno, eu vi isso, eu vi aquilo, etc. E as pessoas comem isso, curtem isso e propagam essa mentira à frente, essa falsa informação à frente. Mas quando você conhece a Bíblia, você sabe que não há na palavra do Senhor lugar algum que nos dá a entender que alguém possa visitar o inferno. Não há. Até porque, se alguém pudesse chegar a visitar o inferno quando ele estivesse instaurado, essa pessoa voltaria de lá louca, perturbada, eternamente perturbada. Porque diz a palavra que o horror do inferno é tão grande, que nós não podemos nem mesmo conceber a intensidade do horror do inferno. Se porventura alguém fosse ao inferno, voltaria de lá louco. Isso segundo a palavra de Deus, porque diz que é um lugar de ranger os dentes, sofrimento que só a misericórdia. Não existe um parâmetro humano para que nós possamos falar: o inferno é igual a isso aqui, igual aquilo ali. Amém? Nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração. Guarde a palavra de Deus no teu coração. 3. É pela palavra que alcançamos sucesso. Sucesso na vida. Irmãos, eu sei que as pessoas vivem na vibe da prosperidade. Tudo é prosperidade, principalmente se houver ofertas e dízimos. Mas o nosso sucesso maior é servir ao Senhor. O nosso maior sucesso é estarmos em comunhão com Deus. A nossa maior prosperidade é a vitória sobre o diabo. É pisar sobre a cabeça de Satanás. E também a prosperidade material, em que o Senhor nos faz prosperar, porém esse não é o foco principal de Deus para a nossa vida. Vamos lá? Salmo capítulo 1, versículos 1 até o 3, diz o salmista, também é anônimo: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Entenda a lei do Senhor como Bíblia. E na Bíblia medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Eis a promessa do Senhor, uma promessa de sucesso em todos os aspectos, mas principalmente no campo espiritual, na comunhão, na intimidade com o Todo-Poderoso. Mas o Senhor também nos faz prosperar, se esta for a vontade dele para alguns. Ainda, Josué capítulo 1, versículo 8, disse o Senhor a Josué: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Irmãos, nós temos duas orientações que podemos falar que são explícitas. O salmista diz de uma forma clara: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E disse o Senhor Deus a Josué: medite nele dia e noite. Medite nele dia e noite. Se o Senhor falou através do salmista, também deu a mesma orientação a Josué. Ela se estende a cada um de nós.
Se nós quisermos desenvolver uma vida de comunhão, uma vida de vitórias, uma vida de realizações espirituais, se quisermos um coração cheio da graça, transbordante do poder do Senhor, cheio da felicidade, usufruir das promessas que parecem mentirosas. Sabe por que a Bíblia parece mentirosa nas suas promessas? Porque falta-nos exatamente isso aqui: guardar a palavra no coração. Se você guardar a palavra no coração, o Senhor honrará a sua palavra sobre a tua vida. Essa é a promessa dele. Mas nós queremos, amados, viver um evangelho meio termo. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não... Enfim, nós não queremos, amados, nos submeter à palavra, submetermos aos ensinamentos do Senhor. No entanto, se assim agirmos, submetendo-nos à palavra, certamente nós alcançaremos uma comunhão verdadeira, real, profunda com o Senhor, e também seremos abençoados naquilo que nós fazemos sobre a face da terra, ou seja, a prosperidade há de nos alcançar. Mas lembre-se, o nosso foco, o nosso objetivo, não é buscarmos a prosperidade sobre a face da terra, mas buscarmos ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e o que mais? E as demais coisas vos serão acrescidas. Ou seja, quando nós buscamos primeiro Deus, Ele vem e supre as nossas necessidades, Ele move de forma grandiosa na nossa vida, na nossa existência. Amém? Ô bênção! Guardo a tua palavra no coração. Primeiro, é pela palavra que nós somos orientados a não pecar. Segundo, é pela palavra que nós somos direcionados por Deus. Terceiro, é pela palavra que alcançamos sucesso na nossa vida espiritual e também material. E quarto, é pela palavra que crescemos saudáveis. Ô bênção! Mateus capítulo 4, versículo 4 está escrito: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante, amados. O Senhor, na verdade, Ele está fazendo uma analogia, irmãos. Ele está mostrando que nós precisamos do pão, ou seja, do alimento diário, para que tenhamos um corpo saudável, para que tenhamos força. Se nós não nos alimentarmos, com certeza não vamos viver de luz. Não vamos. Vamos morrer. Chegará um momento que você há de morrer de inanição. Você não consegue sobreviver sem alimentar-se. E essa é uma analogia que o Senhor mostra-nos. Se nós não nos alimentarmos com a palavra de Deus, vamos morrer. Morrer espiritualmente. Irmãos, para que você tenha um crescimento saudável, uma vida espiritual saudável, é indispensável que haja um alimentar-se com a palavra. Não pense que seja diferente. A partir do momento que as pessoas acham que não precisam da Bíblia, é porque já estão morrendo, já estão fracas, já estão a ponto de partirem para a sepultura, espiritualmente falando. Nós temos, amados, que entender que a Bíblia é indispensável. Comermos a palavra é indispensável. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E qual a boca de Deus para nós nesses últimos tempos? Eis a boca de Deus. Oh glórias! Eis a revelação do Senhor. Aleluias! Eis aqui o alimento para as nossas almas. Eu estou falando para vocês porque eu me alimento na palavra. Se eu não me alimento na palavra, com certeza eu poderia estar até falando para vocês,
mas um tanto de heresias, um tanto de ensinamentos errados, porque a minha vida espiritual certamente já teria entrado num ponto de inanição, já estaria morta. E a partir do momento que as pessoas estão mortas espiritualmente, falando, elas entendem que todos os princípios que houve na internet, que houve de um escritor famoso, de um sacerdote até famoso, enfim, essas coisas todas, as pessoas gostam muito de pessoas famosas. Elas se espelham nos famosos, nos formadores de opiniões, mas nem sempre os formadores de opiniões, eles são o canal do Senhor para as nossas vidas. Mas quando nós conhecemos a palavra, seremos alimentados e vamos ter condições de discernirmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que é ensinado, seja em qual for o meio. Fiquemos, portanto, atentos à palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha só, amados, desejai ardentemente. Nós precisamos desejar a palavra de Deus, da mesma forma que um bebê deseja o alimento, o leite. Nós precisamos desejar a palavra de Deus para a nossa vida. Ela é alimento para as nossas almas, é o nutriente indispensável para o nosso crescimento espiritual. Amém? E quinto, é pela palavra que encontramos paz. É pela palavra de Deus que encontramos paz. João capítulo 16, versículo 33, disse Jesus: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Qual é a fórmula para que nós possamos encontrar a paz? Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Jesus. Essas coisas vos tenho dito, palavra do Senhor. O Senhor fala a nós, e certamente teremos paz nesse mundo muito louco, cheio de aflições, de dificuldades, de problemas. Irmãos, nós precisamos mergulhar na palavra santa do Senhor, porque quando nós nos deixamos guiar pela palavra, virão os momentos difíceis, e como surgirão. No entanto, teremos mais facilidade em contornar os momentos difíceis. No entanto, aqueles momentos em que você há de fracassar, mas aqueles que pecarem, não fiquem no pecado. Diz a palavra que arrependidos, confesse o pecado, porque o Senhor é bom, é justo para perdoar pecados. E o Senhor sabe que em alguns aspectos vamos falhar com Ele. O Senhor sabe disto, mas o Senhor já nos deu a condição para que nós possamos ser purificados, lavados, redimidos no Senhor. Amém? Se você quer paz nesse mundo, leia a palavra, conheça a palavra, assimile a palavra, traga a palavra de Deus para dentro do teu coração, transporte a palavra para dentro da sua vida. E quando nós assim fazemos, com certeza, nós teremos pessoas fortalecidas. O Senhor há de guiar-nos, há de direcionar-nos, o Senhor há de mover de uma forma poderosa. Seremos instrumentos úteis nas mãos do Mestre. O Senhor nos usará de uma forma grandiosa. No entanto, se nós não guardarmos a palavra do Senhor no coração, como é que Ele poderá nos usar? É como se fôssemos mudos, surdos e cegos. É mais ou menos por aí. Cegos porque você não vê a glória do Senhor. Surdos porque você não ouve a palavra. E com certeza mudos porque não tem o que falar do Senhor para as pessoas. Estejamos atentos à palavra do Senhor. E concluindo, irmãos, hoje é o tempo para que nós possamos
nos deixar direcionar pelo Senhor. Sejamos direcionados pela palavra de Deus. Deixe-se abençoar ricamente pelo mover do Espírito. E certamente vamos aprender muito de Deus. Teremos um relacionamento forte, inabalável com o nosso amado. Desejo em ler a palavra, em conhecer o Senhor cada vez mais, em mergulharmos nas águas do Espírito. Ô bênção! E desta forma seremos instrumentos úteis nas mãos do amado Jesus. Amém? Portanto, guarde a palavra de Deus no teu coração. E assim, o Senhor usará poderosamente a tua vida. Oh, graças! Vamos orar, finalizando essa palavra? Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra. E eu quero clamar que Tu venhas guardá-la em nosso coração, para que nós possamos estar atentos, meu Deus, da instrução, para que possamos crescer na Tua presença. Ô Senhor, fala conosco e fala com todos aqueles que hão de ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia, vamos meditar na palavra, vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Mensagem 1170